Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim falar um pouquinho com você sobre um assunto que eu amo muito, que é o nosso corpo. De que forma que ele funciona, de que forma que ele pode ser utilizado como uma ferramenta de autoconhecimento. Então, eu vejo que muitas pessoas elas têm dificuldade dessa percepção corporal, de sentir o coração batendo, ou elas não sabem muito bem expressar o que elas estão sentindo em determinados momentos da vida dela. Então, eu vim falar um pouquinho sobre esse assunto, que é um tema assim, que eu já venho aprofundando já há alguns anos, e eu vim trazer então um pouquinho de informações sobre isso para vocês. Bom, então para a gente começar, o nosso corpo ele é basicamente como se fosse um teclado de computador. Então a gente vai dando estímulos, a gente vai apertando em alguns pontinhos, a gente vai alongando e sempre junto com a respiração a gente vai fazendo com que essa pessoa ela comece a se perceber um pouquinho mais, o que está se movimentando, principalmente na questão emocional dela. Então vocês já devem ter, em momentos, por exemplo, quando vocês olham fotos de momentos que vocês passaram com os pais ou com pessoas queridas, momentos muito felizes ou até mesmo aqueles momentos que não são tão legais, e vocês começam a se perceber que o corpo ele vai dando alguns sinais, ou de felicidade, ou muitas vezes até de tristeza, né, relacionando com esses momentos que não são tão legais assim. Então o nosso corpo ele é cheio de registros, a gente tem alguns nódulozinhos, algumas áreas de entumecimento, que são áreas onde a gente consegue perceber que são um pouco maiores, então tem uma desproporcionalidade em relação a outras partes do corpo. E a gente começa a olhar para todo esse corpo, a gente começa a olhar para todas as partezinhas que a gente tem e começa a fazer algumas perguntas, alguns direcionamentos para que a pessoa comece a relacionar com alguns momentos da vida dela que foram bem importantes. Então, principalmente essas áreas onde a gente percebe um pouquinho mais de diferença em relação a outras partes do corpo, normalmente estão relacionadas a períodos da vida dela. Então, o mapeamento ele pode ser utilizado como uma ferramenta fantástica de autoconhecimento, principalmente para quem tem dificuldade dessa percepção corporal. Então, os nossos pontos gatilhos, eles são pontinhos mais gritantes, onde a gente consegue compreender aquele corpo, onde a gente consegue olhar quais são as partes daquele corpo que chamam um pouco mais a nossa atenção. Então, eu vim apresentar aqui para vocês um mapa que a gente utiliza, que é o nosso bonequinho feliz. Né? Então, aqui a gente tem a parte anterior do nosso boneco e aqui a gente tem a parte posterior. E como vocês podem ver, a gente tem diversos pontinhos que estão sinalizados por números que correspondem a áreas específicas do nosso corpo que tem uma relação com o nosso emocional. Então, por exemplo, somatizações mais explícitas, ou seja, coisas que a gente consegue ver com muita facilidade, por exemplo, pessoas que têm a parte superior desproporcionais à parte inferior, ou seja, as pernas são mais fininhas e a parte de cima é um pouquinho maior, ou o contrário, a parte de baixo, né, dos membros inferiores são muito maiores do que o membro superior do nosso tronco, ou os braços são muito desproporcionais ao antebraço. Então, todos esses pontos gatilhos, essas somatizações que são mais explícitas, que a gente consegue ver essa desproporcionalidade com mais facilidade, são pontos que nos chamam mais atenção e é onde a gente começa a toda essa investigação de o que tem de fato ali. A gente não pode deixar de citar a questão genética, né, biocelular, enfim, toda uma questão biológica, sim, mas muitas vezes quando a gente vai olhar para toda a estrutura daquela família, a gente começa a ver que, bom, a avó tem mais ou menos uma mesma estrutura, o filho tem, e a gente vai começando a olhar os padrões de comportamento, de hábitos, tanto na questão cultural daquela cidade, os hábitos daquela família, então tudo isso vai compondo esse estudo mais profundo, onde a gente começa a perceber, bom, será que é mais do que uma questão biológica? Será que é mais do que uma questão genética? Então a gente vai perceber principalmente nas constelações familiares, onde a gente consegue ver que a avó
Por exemplo, o câncer de mama, que já tem diversos estudos relacionados, inclusive, à submissão da mulher. Então, câncer de mama, a mãe teve câncer de mama, a filha teve câncer de mama, e a gente vai vendo toda uma geração, né, com essa mesma estrutura, com esse mesmo padrão patológico. Então, principalmente em casos de mulheres, onde aqui no Rio Grande do Sul, infelizmente, a gente tem muitos casos de repressão sexual, machismo também aqui é muito forte. Então, não é só uma questão celular, não é só uma questão genética, a gente precisa compreender todo o complexo da vida daquela pessoa, toda aquela sociedade, onde ela foi criada, o que foi ensinado para ela como verdade e como não verdade, que muitas vezes é só um ponto de vista. Então, o corpo é uma ferramenta fantástica, principalmente para quem está iniciando nessa jornada de autoconhecimento e muitas vezes não sabe por onde começar. Então, a gente vai trazendo um pouquinho mais de informações sobre a questão corporal, que eu acho que vai ser um estudo bem interessante para a gente conseguir ir aprofundando ao longo dos vídeos, tá bom? Beijo!